chama de felicidade negativa. Quer dizer, retira o prazer do corpo, né? Então, o meu caminho é a dieta. Moderação nos apetites. Então, os discursos que procuram reduzir até o limite, né, os prazeres do corpo, são discursos que o Montaigne está combatendo. O Montaigne diz, não, a boa vida passa sim por prazeres corporais. A boa alimentação, mas, enfim, a gente entende o que ele está falando. Não existe essa hierarquia, que é o que ele está dizendo, essa hierarquia de prazeres superiores são os prazeres da mente, e os do corpo são inferiores, que é a tradição platônica, e depois a tradição católica, né, cristã. Mas a questão do saber, né? Então o que ele está trazendo aqui? Qual é a problematização que ele traz da música, o que você quer saber de verdade? Eu gosto de lembrar sempre do Goulart, Ferreira Goulart. Recentemente, eu acho que tem uns 2 anos, eu falo recentemente há muito tempo, deve ter uns 2 anos, que ele briga com a mulher sai de casa. E ele fala, né, claramente assim, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, você tinha razão no que você estava discutindo. Pô, ela foi embora, eu queria que ela fosse embora, então, razão que se dane, né? O que eu quero é ser feliz. E isso, de certa maneira, se aproxima do que o Montaigne sugere entre saber e sabedoria. Quer dizer, realmente, ser aprovado no Enem, fazer uma faculdade, terminar a faculdade, fazer doutorado, talvez, né, se especializar, talvez ser até um destaque no mundo, destaque, garante a minha vida boa, garante a minha vida feliz? Me parece que não. Montaigne também acha que não é isso. Ele fala constantemente, quando eu digo fala, né, eventualmente escreve, sobre essa percepção de que não é aquele necessariamente bem nascido ou que chega a uma superior, que é aquele que eu vejo sorrindo, que é aquele que eu vejo feliz. Me parece que isso para mim é muito claro. A quantidade de pessoas que nós convivemos e muitas vezes a gente pergunta assim, olha a sua pergunta, olha que pergunta arrogante e de certa maneira burra, talvez a arrogância seja burrice, né? E ela fala assim, eu não entendo como é que fulano pode ser feliz. Olha que pretensão a minha de dizer que eu sei como ser feliz. E se aquele cara que é feliz fora do meu modelo, eu digo, não entendo. Claro que você não entende, você não está olhando para si, né? Você não está fazendo a reflexão sobre, que é essa que o Montaigne sugere, a reflexão sobre essa singeleza, simplicidade do ser humano, né? Dessa humildade, no sentido que estamos no ensaio, estamos ensaiando nossas vidas. Então, sugerir que eu não entenda porque fulano é feliz, é sugerir que eu tenha a resposta para o que é felicidade, o que é a boa vida. Então, essa ideia da boa vida, do bem viver, que é uma ideia boa, né? Poderosa, me parece. O Aristóteles usa dentro do conceito de eudaimonia, que é uma palavra grega, que as traduções são muitas, e eu prefiro bem-estar, né? A ideia do bem-estar. Bem-estar no mundo. Esse bem-estar, a palavra bem-estar traz pelo menos duas acepções. Uma do bem, contrário do mal, então uma boa situação, e outra é o estar, não é o ser. Não é o ser. Então, traz essa efemeridade dos momentos felizes. A felicidade, ela pode existir, o bem-estar pode existir, mas talvez parte da sua dor seja querer que ele seja permanente e não entender que a vida tem flutuações. Que no provérbio nosso, a ideia de que depois da tempestade vem a bonança, né? Ou a ambulância, como dizem, né? Mas essa ideia dessa alternância de momentos. Então a vida humana, ou essa que o Montaigne sugere, que é a vida dos singulares, dos eus, tem momentos altos e baixos, tem flutuação, e muitas vezes a dor que eu coloco na vida é aquela que diz, poxa, isso aconteceu logo comigo, né? Como se você tivesse alguma posição de destaque na hierarquia humana e aquilo não pudesse acontecer comigo. Então ele vai falar, toda vida é completa, toda vida é autêntica em si, né? Não dá para você ficar comparando a sua trajetória com o outro. Então esse segmento, o eu, você viu que eu mudei de modo para segmento, essas palavras são sempre poucas, para ler o que eu coloquei do próprio Ensaios, nesse trecho aí, eu.
Não importa o que venhamos a conhecer e desfrutar, sentimos que não nos satisfaz e perseguimos, cobiçosos, as coisas por vir e desconhecidas, pois as presentes não nos saciam. Em minha opinião, não que elas não tenham o bastante com que nos saciar, mas é que nos apoderamos delas com mão doentia e desregrada. E vem a citação longa. Pois ele viu que os mortais têm à sua disposição praticamente tudo o que é necessário para a vida. Viu homens cumulados de riqueza, honra e glória, orgulhosos da boa reputação de seus filhos. E, entretanto, não havia um único que, em seu foro íntimo, não se remoesse de angústia e cujo coração não se oprimisse com queixas dolorosas. Compreendeu, então, que o defeito estava no próprio recipiente, e que esse defeito corrompia tudo de bom que fosse colocado de fora em seu interior. Né? Nós somos o recipiente aí doentio e desregrado, ou pelo menos na percepção dele podemos ser, né? Quando a gente reclama, de certa maneira reclama da vida que temos, a gente está usando algum modelo, deveríamos ter esta vida, estamos tendo ela, e esse modelo que eu uso para diminuir a minha, uma boa pergunta é: de onde veio? De onde veio? É aquela coisa que a gente ouve às vezes as pessoas falar: fulano se deu bem na vida. Quer dizer, fulano se deu bem na vida, eu não sei o que isso significa, o que se deu bem na vida. Porque esse bem está falando sobre algo, a gente sabe o que é. Você entende o que é, porque no nosso hábito o cara tem casa própria, mais que isso. Tem carro do ano, né? Vai à Europa, enfim, a gente entende que se dar bem é o nível de consumo. Mas basta olhar para essa nossa conclusão para entender que não somos nós que entendemos assim, é a sociedade que nós estamos. Né? Ou seja, quando eu entendo e a gente fala isso e todo mundo compreende esse costume, eu estou falando de algo que não é da pessoa no sentido da vida individual, singular, mas da sociedade na qual ela está. Então é difícil essa luta, porque é uma luta pela singularidade, eu viver da maneira que a vida se faz presente em mim, versus uma sociedade que diz: não, mas você vai fazer isso, você deveria fazer aquilo. Uma vez eu entrei em sala, era uma sala de pré-vestibular, eu perguntei, já eram alunos antigos, eu fui perguntando: o que você pretende fazer? Aí um falou: vou fazer música. E aí eu me aproximei dele e falei: legal. Mas eu só fiz isso com ele. E aí ficou parecendo que eu só estava querendo que ele estivesse bem. Mas na verdade depois eu expliquei, falei: mas essa situação para problematizar. Eu falei: só ele eu tenho certeza que escolheu por conta própria. Ninguém escolheria música, né, por influência do outro. Porque o outro fala tudo o contrário, não é? Não é tudo o contrário. Não existe, quer dizer, quando eu falo não existe, estou forçando a barra, mas eu não exagero a linguagem. Não existe uma pessoa, você fala: vou fazer música. Pô, que legal, cara! Pô, mas belíssimo! Vai se dar muito bem no Brasil, inclusive é um lugar muito legal para você fazer música. Né? Você não vê isso. Não vê isso. Então, é razoável imaginar que aquela decisão dele, naquele momento, nesse corte, nesse recorte, você vê que eu estou contando uma espécie de ensaios, né? Eu estou pegando uma história da minha, uma passagem da minha vida, né? E comentando com vocês uma reflexão sobre o ser humano. Estou fazendo um pouco o que Montaigne ensinou a esse ocidente. Então, era o único que podia ter vislumbre de que aquele estava escolhendo por conta própria. Os demais, talvez, né, também tivessem, mas né, eu não sei se eu, a primeira faculdade de engenharia, nunca soube se eu fiz por isso ou por aquilo, porque é um curso no qual você tem a dúvida. Agora, música e outros, você fala: não, aquela escolha ali me parece mais autêntica. O que eu estou sugerindo? Exatamente a reflexão, voltando, entre o que se sugere como saber e sabedoria. Né? Os cursos onde você tem um conhecimento técnico aplicado, uma certa utilidade para a sociedade e que te dão os troféus mais adequados, parece sempre o caminho certo. Mas na hora que eu vou me encaixar na sociedade, parece que eu estou errado. Quer dizer, olha que loucura, é aí que está a loucura, né? Eu tenho uma inclinação, poxa, eu tenho inclinação musical, quero ser, mas quer dizer, acaba que você olha para si e fala: puxa, que droga que eu nasci assim. Como se você estivesse errado em função desse combate na sociedade. Esse é o nosso desafio como seres humanos, né?
Então eu queria, tem mais um texto dentro dessa perspectiva, que na página 4 a gente lê juntos aí. Por isso que eu estou aí. Então aí na página 4, né? Logo embaixo da letra da música, ó. Cada qual está bem ou mal conforme assim se achar. Perceba como é que ele vai para o eu singular, né? Contente está não quem assim julgamos, mas quem assim julga de si mesmo. E apenas com isso a crença assume essência e verdade. A fortuna não nos faz nem bem nem mal, somente nos oferece a matéria e a semente de ambos, que a nossa alma, mais poderosa que ela, transforma e aplica como lhe apraz. Causa única e senhora da sua condição feliz e infeliz. Aí você tem a herança, que a gente fala dos estoicos, dos próprios epicuristas, né? A autarquia. Qual é a ideia? Posso ser feliz em qualquer situação exterior. Ou melhorando, a situação exterior não é determinante do meu bem-estar. Eu sou superior, essa é a perspectiva. Eu sou, superior talvez não seja a palavra, superior é comparativo. Eu sou autárquico, ou seja, capaz de, por conta própria, achar a felicidade em todas as situações exteriores. Então, não tem como você dizer, estou triste porque aconteceu isso. Não vamos exagerar também, assim, não estou triste porque morreu, não vamos chegar nesse ponto, mas entender que a insatisfação da sua vida tem muito mais causa na sua visão de mundo do que a própria vida como ela é. E um pouco a herança epicurista também, que diz assim, na hora que eu bebo água para matar a sede, eu posso dizer, uau, que incrível, a melhor experiência matou a minha sede, ou seja, diminuir a dor. Mas eu posso acrescentar a dor, dizer o seguinte, puxa, podia ter essa água com gás, né? Ou seja, eu introduzo a dor naquilo pela falta. Eu digo, puxa, se tivesse um gelinho, hein? Né? Ou um pãozinho, não é? E como é assim? Eu faço um trabalho lá no Miraflores que a gente vai uma vez, não consigo fazer, eu me falo pela distância, a gente vai uma vez por mês lá para o MAC, ter aula lá, né? Chamada Filosofia Pôr do Sol. E aí, na última vez, a menina chegou e falou, a gente podia estar em Itacoatiara, né? Eu falei, a gente pode voltar para a escola também, né? Não quero. Eu falei, aí fica fácil achar ruim, né? É fácil achar a vida ruim dessa maneira. Porque o infinito diz Platão, o infinito o contrário é infinito. O oposto é infinito. Eu tenho inúmeras outras situações que são melhores do que esta agora, né? Então, se eu comparar, está se perdendo. Agora, qual é o outro lado da moeda? Tem inúmeras outras situações que são bem piores do que essa, mas aí eu não quero falar. Esse é o problema da filosofia desagradável, né? Porque já aconteceu, essa eu já contei, é mais antiga. A menina, aquela cara, às 7 horas da manhã, isso é mais pesado, tá? Mas filosofia é assim mesmo. Ela assim, aquela cara, arrastando o corpo, né? É compreensível até pelo horário que a gente tem aula. Mas aí eu perguntei, o que é, Gabriela? Tá aí com essa cara, eu queria estar dormindo, né? Seria muito melhor que eu estivesse dormindo. Realmente você está comparando a aula com estar dormindo. Aqui ficou pior, mas você podia também estar no cemitério, enterrando um parente. Aí ela acordou, né? Tudo certo. Ela acordou. Mas ela acordou para reclamar de mim. Eu falei, por acaso algum dos seus parentes é imortal? Então é óbvio que essa situação é uma situação possível. Só que a gente não quer falar sobre ela. Aí fica ruim. Porque, então, se eu não quero falar sobre ela, eu omito a parte ruim e comparo a minha situação com a parte boa. Eu estou de férias, no Caribe, não sei o que lá, né? Aí ficou ruim. Então, o que ele está querendo dizer? Que se você está infeliz, talvez seja um erro do pensamento. Né? Se você está achando a vida ruim, talvez seja de dentro, não a sua vida efetivamente. E essa ação do saber, do pensamento sobre a vida para fazê-la boa, é o que ele está dizendo, isso é sabedoria. E não ter pós-doc ou coisa do tipo. Saber viver aquela vida que eu gosto de viver.
o que alguns pensadores vão chamar a vida que vale a pena ser vivida. E quando você fala vale a pena, você já viu que tem pena, né? Que tem algo que não vai ser penoso, que vai ter esforço, vai ter dificuldade, mas a equação é vale a pena. Então essa pena acaba ficando em segundo plano, e o que você constrói, o que você é autor, aquilo que você é, né, que está inventando, deve ser levado. Certo? Então, vou terminar a leitura, que eu não terminei. Essa coisa, Claro. essa questão do podia ser melhor, me bateu também uma coisa cultural, a gente não está acostumado a isso, sempre havendo exigência. Assim, é interessante porque a gente vê essas coisas. Eu cresci aprendendo a reclamar da sociedade, reclamar que eu digo os questionamentos, né? Não é virar reclamar, mas questionar a nossa busca pela riqueza, pelo dinheiro, pelo poder econômico, né? Que isso seria fruto do capitalismo, etc. Não é. Você vai ler autores da Grécia Antiga fazem a mesma crítica. A busca por honrarias, riquezas, claro que elas são ligeiramente distintas. Mas essa busca por honrarias, quaisquer que sejam, é uma crítica de todos os pensadores desde a antiguidade. Então não é uma herança capitalista. Talvez o capitalismo tenha aguçado isso, né? Talvez tenha alimentado e desenvolvido esse lado, mas não é determinante, fez surgir. Então eu imagino que aí entra uma pergunta que é a que a gente está fugindo, que é o seguinte: isso é a essência do homem, do ser humano? O que você sugere? Será que isso é cultural, da cultura humana? Toda a cultura humana trouxe isso? Talvez seja do ser humano. É uma coisa que você ouve sempre as brasileiras. E é chato que eu costumo. Claro, você vai repetindo, você vai penalizando.